Projeto de emenda à Constituição de número 478 de 2010, ou simplesmente PEC das empregadas domésticas. De maneira geral, uma ideia que tenta estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre empregados domésticos e demais trabalhadores. Esse é o assunto agora no Jornal de Serviço. Eu vou conversar com o presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino. Senhor Mário, bom dia. Bom dia, Oliveira. Bom dia, ouvinte. Neste momento, em que pé anda a PEC das domésticas? Está em tramitação no Senado ou na Câmara? Na realidade, a relatora, que é a deputada Benedita da Silva, já entregou a relatoria e pela relatoria dela os direitos serão igualados. Agora, falta ser votada na comissão especial da Câmara. Passando na comissão especial da Câmara, vai para o plenário da Câmara, que é uma votação que a gente chama em 2 turnos. Passando na Câmara, vai para o Senado. Se o Senado aprovar sem nenhuma mudança, vai para a sanção presidencial. Na nossa estimativa, essa PEC, transformando-se em lei, só vai ser sancionada em lei talvez no final do primeiro semestre de 2013, porque esse ano aqui praticamente já acabou o ano legislativo. Então a gente não vê nenhuma condição técnica de aprovar ainda na Câmara esse ano e no Senado. Então isso vai ser aprovado no primeiro semestre de 2013. É importante destacar que essa proposta ela vai ser aprovada em lei sim, porque já foi negociada com o Poder Executivo e vai ser aprovada. Bom, e por quais direitos o seu instituto luta? Todos aqueles regidos pela CLT, 13º, contribuição para o INSS? Deixa eu explicar o papel do Instituto. O Instituto é uma ONG que ele luta pela melhoria do emprego doméstico. O emprego ele tem 2 lados. Ele tem um lado que é quem contrata, é o patrão, e tem outro lado que é da empregada. Então nós achamos que é justo que a doméstica tenha todos os direitos igual de um trabalhador. Portanto que haja por parte do governo reconhecimento que o empregador doméstico é um gerador de trabalho e renda e reduza o custo de formalidade. Então, paralelo à PEC, existe um conjunto de projetos que objetivam reduzir o custo do empregador doméstico. E o principal projeto, ele propõe a redução do INSS do patrão, que hoje é 12%, para 4%. Então, isso vai gerar uma economia de 8%, que é exatamente o necessário para depositar o fundo de garantia, que é 8%. Então, repara, o empregador estaria cumprindo o novo direito à empregada sem aumentar 1 centavo no seu custo, porque ele teria 4 de INSS, com 8 de fundo de garantia, voltaria a ter os 12. Porque, embora ele seja gerador de emprego, o empregador doméstico, ele não pode ser comparado a um grande empresário, né? Então, os custos têm que ser reduzidos. Detalhe. A partir do momento que eles igualam a empregada, os direitos dela de um trabalhador de uma empresa, vai haver aumento de custo e o aumento, de fato, vai ser o fundo de garantia. Ora, então o empregador, ele tem também que ter o reconhecimento e a desoneração da folha, como o governo está fazendo para as empresas. Ele reduziu o INSS das empresas, reduziu o INSS do microempreendedor individual. Então, por que o empregador que hoje gera emprego a 6,5 milhões de trabalhadores não tem que ter esse direito? E o que é mais importante, se isso não ocorrer, se não houver a redução de custo do patrão, nós temos estudos que no mês seguinte, quer dizer, sancionou a lei hoje como hipótese, a doméstica tem todos os direitos. No mínimo, em um mês, 200 mil domésticas vão ser demitidas. Nós estamos falando das domésticas que têm carteira assinada, porque mais de 4,5 milhões são informais. Agora, dos 2 milhões de domésticas que têm carteira assinada, 200 mil vão perder emprego no dia seguinte. Então, o que eu coloco é o seguinte, nós acreditamos que esses projetos de redução de custo, todos eles já aprovados no Senado Federal e hoje tramitando na Câmara, por uma questão de responsabilidade social e trabalhista, o governo, sim, ele tem que melhorar os direitos da doméstica, mas tem que reduzir o custo. Porque se não houver isso, nós vamos ter aumento de demissões, milhares de pessoas perdendo emprego e o pior, aumento da informalidade. Acreditamos que a presidenta Dilma, como o Congresso, não são tão míopes ou irresponsáveis de aprovar uma lei que de lado é bonita, mas que viraria uma lei demagógica.
onde o grande prejudicado vai ser o próprio trabalhador que vai perder o emprego. Bom, e no caso da diarista, aquela que vem uma vez por semana para arrumar a casa, ela pode exigir os mesmos direitos ou são direitos diferentes? Quais são eles? Não, vamos lá. A diarista, ela é uma profissional autônoma, ela não tem direito nenhum. O direito dela é receber no dia da diária o valor combinado. Ela não tem carteira assinada. E aí é importante destacar que também tramita no Congresso Nacional um projeto de lei para definir em lei o trabalhador diarista, que até hoje não é uma lei que defina. E o que propõe esse projeto? Que quem trabalha até 2 dias por semana no mesmo local, ele é um diarista. A partir do 3º dia da semana é que tem a obrigação de assinar carteira. Qual está sendo o problema desse projeto? O Senado aprovou até 2 dias e a Câmara reduziu para 1 dia. O que somos totalmente contra, e com base nisso o projeto vai voltar ao Senado e lá nós lutaremos para que o bom senso, que é até 2 dias na semana, prevaleça. Agora, só complementando um dado importante, eu falei assim, projetos de redução de custos. Esses projetos de lei, eles nasceram de uma campanha de abaixo-assinado da ONG Doméstica Legal. Só que nós, nesse momento, estamos colhendo assinaturas que a pessoa pode dar pela internet para fortalecer os projetos, para encaminhar as assinaturas à presidenta Dilma Rousseff, ao presidente da Câmara e do Senado. Para quê? Para que eles deem prioridade a aprovar esse projeto de redução, para que, como eu falei inicialmente, que a gente evite que 200 mil domésticas sejam demitidas e que, além de prejudicá-los, vai prejudicar também o empregador. Então, qualquer ouvinte da Rádio Jovem Pan pode dar seu voto, divulgar, porque da mesma forma que a sociedade aprovou uma ficha limpa, as pessoas podem dar um voto sem nenhum... e a gente aprovar melhorias trabalhistas e sociais para uma categoria tão importante, que é o trabalhador doméstico, mas que beneficie o empregador. Para votar é simples. Você vai no site www.domesticalegal.org.br/reducal, que seria redução sem essa cedilha e o tio. E ainda ganha um livro eletrônico, que é o Futuro do Emprego Doméstico no Brasil, de minha autoria, que ensina tudo ao empregador e ao trabalhador, direitos, deveres. É um manual prático e um livro falando sobre o emprego doméstico brasileiro. Bom, infelizmente o meu tempo aqui é curto, mas eu queria colocar para 2 respostas rápidas, se for possível, Mário. A questão do seguro-saúde, plano de saúde, as empregadas domésticas têm direito a isso? Não tem direito, é uma opção, é um benefício do empregador. Existe um outro projeto que a gente propõe, que o empregador que faça um plano de saúde e odontológico à sua empregada possa abater na declaração anual do imposto de renda, que nem faz com os dependentes. Então, isso estimularia o empregador a dar esse benefício tão importante a um trabalhador doméstico e principalmente em função da deficiência da saúde pública brasileira. Então, não é obrigação, é uma opção do empregador. E a aprovação dessa PEC, ela não pode diminuir, na sua opinião, a contratação das domésticas por causa desses gastos extras do patrão? Mesmo que vocês estejam lutando para que haja uma diminuição desses custos do empregador? Não geraria não, pelo seguinte. O único custo que vai aumentar mês a mês é 8% referente ao fundo de garantia. Porque os outros direitos, como salário de família, quem vai pagar a Previdência, seguro-desemprego, quem vai pagar é o Tesouro Nacional. E uma jornada de trabalho, isso é um direito mínimo de um trabalhador, porque uma categoria de trabalho que não tem jornada de trabalho, isso é cultura escravagista. Não que o empregador seja um escravocrata, mas é uma cultura que vem desde a época da senzala. Então, a doméstica tem que ter sim a jornada. E tendo a jornada de trabalho, e é importante destacar para o ouvinte o seguinte, a empregada que dorme em casa, porque vai ter direito a adicional noturno, ela não tem adicional noturno. O adicional noturno é para quem trabalha no horário das 22 às 5 da manhã. Então, de repente, eu poderia ter um cuidador de idoso que está cuidando de uma pessoa idosa durante a madrugada. Esse tem adicional noturno. Uma outra coisa importante, hora extra. Hora extra é a pessoa trabalhar além do que da jornada contratada. Então, consideramos justo que se uma pessoa contratada para trabalhar 8 horas e hoje trabalhou 10, receba 2 horas adicionais, como faz as empresas. Então, repara,
Não tá, o único aumento de custo de fato chama-se Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é um aumento mensal. O restante não gera aumento nenhum. Então, às vezes está se criando talvez uma falta de explicação, e você está dando essa oportunidade para a gente explicar, que o empregador, eu digo o seguinte, o empregador não demita a sua empregada precipitadamente, primeiro porque, paralelo à PEC, tem os projetos de lei de redução que começaram antes da PEC. E temos a certeza que tanto o Congresso Nacional como a presidenta Dilma não serão irresponsáveis e demagogos em prejudicar milhares de trabalhadores. E aí eu digo também para empregadas, para elas relaxarem, porque tem muita empregada nesse momento que fala assim, que bom que eu vou ter mais direitos, mas ao mesmo tempo com medo de perder o emprego. Então está se criando um clima meio de pânico. A empregada achando que vai ter mais direito, mas pode perder o emprego, e o empregador já tomando providências em demitir suas empregadas. Então eu digo, não demita, espere, porque primeiro, nada mudou, a mudança vai demorar ainda quase uns 7, 8 meses, porque tem que passar pela Câmara, pelo Senado, e paralelo a isso, há um trabalho de mais de 8 anos para que o empregador doméstico seja reconhecido e respeitado como gerador de trabalho e renda, mas como consequência, ter custos que permitam ele cumprir a lei, e não ter custos que vai dar um tiro no pé do próprio trabalhador doméstico. Bom, vou repetir aqui, o site é www.domesticalegal.com.br, é isso? Não, .org.br, porque isso daí é da votação dos projetos de lei. Tá. /Reducal. Mas se ele for no .com.br, vai ter uma chamada que ele clica lá e vai para a votação também.